Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Em sessão plenária na última terça-feira, os vereadores aprovaram em primeira votação o orçamento da cidade para o ano que vem de 124 bilhões de reais. O projeto que define os valores das despesas e receitas para a cidade de São Paulo para o ano de 2025 foi votado simbolicamente em plenário e aprovado pela maioria dos vereadores. A bancada do PSOL se posicionou de forma contrária. Em discurso na tribuna, o relator, vereador Sidney Cruz, do MDB, explicou os principais pontos do projeto, de autoria do Executivo, estimado em quase 123 bilhões de reais. O substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento aumentou o valor para 124 bilhões de reais, cerca de 11% superior ao orçamento de 2024. Tivemos aí os trabalhos realizados com 10 audiências públicas, sendo 2 regimentais e mais 8 audiências públicas temáticas, com uma participação popular importante por temas, por secretarias, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com um público significativo, um substitutivo, com alguns aumentos, como, por exemplo, função social, conseguimos aumentar em 300 milhões de reais e vamos fechar, em primeira votação, o maior orçamento da história para a função social aqui da cidade de São Paulo. Uma secretaria que trata diariamente com pessoas em situação de altíssima vulnerabilidade. Conseguimos também avançar numa secretaria tão importante quanto quando falamos de inclusão social, que é a cultura. Elevamos em 20 milhões de reais o orçamento. Avanços importantes, significativos, que com certeza irão melhorar a qualidade de vida da população. Nós aumentamos mais de 1 bilhão de reais para ser investido em moradia e regularização fundiária. É uma pauta que é o objetivo principal do meu mandato e a gente faz essa gestão. O maior programa habitacional do país está aqui na capital, com a ajuda dos vereadores e apoio do prefeito, com essa verba, com esse orçamento robusto para a habitação. A bancada do PSOL ficou insatisfeita com a proposta e destacou os pontos que ficaram faltando na peça orçamentária. Nós não temos, por exemplo, nesse orçamento, nenhum ponto de valorização, por exemplo, dos servidores públicos. O conjunto dos servidores públicos, que esse ano teve uma valorização, se é que pode falar de valorização, 2,16%. A gente está colocando emenda a esse orçamento para que a gente tenha uma valorização real. Recursos, 700 milhões de reais para a gente revogar o confisco de aposentadorias e pensões de aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do regime geral, que trabalharam mais de 30, 40 anos na Prefeitura de São Paulo e foram confiscados com o Sampaprev 2 em 14% dos seus vencimentos. É a questão da zeladoria da cidade de São Paulo. Então a gente apontou aqui no orçamento uma redução de 1 bilhão e 200 milhões de reais na destinação para as subprefeituras, que fazem a zeladoria da cidade de São Paulo. Então a gente vai ter uma cidade mais abandonada, mais largada, para além do que a gente já vê hoje, né, com mais de 80 pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. E por todos esses pontos que eu acabei de relatar, nós votamos contrário. Vamos discutir para a segunda votação, se não houver avanços, a gente vai votar também em segunda votação também contrário, porque não dá para aceitar que esse orçamento não seja colocado à disposição das pessoas. Já o PT considerou que o texto incorporou algumas demandas apresentadas e se posicionou favorável neste primeiro turno de votação. O presidente da comissão de orçamento é o vereador Jair Tato, que é da bancada do Partido dos Trabalhadores. E o vereador Jair Tato trouxe diversos avanços que foram acolhidos no setor cultural, os coletivos de cultura, eles têm sugestão e foram apresentadas. Uma outra proposta que eu achei importante foi para o MST, na feira do MST que vai acontecer. Então tem sugestão que for apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhadores que vai estar contemplada no orçamento. Então, por essa razão, nós achamos importante. Em primeira, você vai debater muito mais ainda em segunda e certamente serão apresentadas novas sugestões e acolhidas.
Então, por isso votamos favorável em primeira. Para a votação em segundo turno, os vereadores têm o prazo de 2 sessões ordinárias para a apresentação de emendas ao projeto. Também apreciado pela Casa Legislativa, o projeto que trata do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional no município de São Paulo, que inclui o Auxílio Reencontro e cria o Fundo de Abastecimento Alimentar. O texto substitutivo da liderança do governo foi votado em segundo turno de forma nominal. Foi aprovado por 42 votos favoráveis a 4 contrários, registrados pela bancada do PSOL. Parece bom, mas não é. Então, um tema, por exemplo, é a questão da tutela. Ou seja, antes, como que é hoje, os conselhos das populações vulneráveis, eles têm a fiscalização, eles têm a orientação sobre o que essa população deve consumir na sua alimentação. E agora a prefeitura vai tutelar, a prefeitura vai decidir e ponto final. Então tira a autonomia e deixa de colocar essas populações enquanto sujeito de direitos de escolha da sua própria alimentação. Hoje, sem esse projeto, os alimentos eram especificados, a sua origem, de onde eles vinham. Então você tem, por exemplo, alimentos oriundos, orgânicos da agricultura familiar. É uma especificação. Você sabe de onde o alimento está vindo. E agora simplesmente está escrito lá, gêneros alimentícios. E gênero alimentício pode ser qualquer coisa. Pode ser alimento ultraprocessado, alimento inadequado para aquela faixa etária, para aquele tipo de população. Não é uma política adequada de soberania alimentar e por isso que a gente votou contra. O vereador Carlos Bezerra Júnior defendeu o projeto do Executivo e destacou o benefício para a população mais vulnerável da cidade. Políticas públicas muito importantes que são voltadas para a população em vulnerabilidade. Então nós temos os armazéns solidários, que tratam da questão da segurança alimentar. Nós temos as vilas reencontro, que são o modelo de acolhimento através das casas modulares, com vilas em que famílias e crianças são acolhidas durante 24 meses para que recuperem sua autonomia, que estavam em situação de rua e recuperem sua autonomia. E o auxílio reencontro, que é a garantia da saída dessas pessoas que passaram por esse período de vulnerabilidade, recuperaram sua autonomia e aí passam a ter direito a um auxílio aluguel de R$ 1.200 por família, para que durante 24 meses, depois de terem saído das vilas de encontro, possam não ter riscos ou riscos mínimos de voltarem à situação de rua. Olá, Amálio, como sempre é um prazer ter você aqui no programa. Privilégio, Carol, está com você, está com os nossos telespectadores. Amálio, a gente viu que o orçamento da cidade, foi aprovado em primeira votação em plenário, 124 bilhões de reais. E a gente viu também que várias áreas vão ter um orçamento maior, né? É o terceiro maior orçamento do Brasil. Só perde para a União, que é o governo federal, e perde também para o estado de São Paulo. É o terceiro, 124 bilhões. O projeto que chegou do Executivo falava num valor de 122 bilhões e 700 milhões de reais. Veja a força da Câmara Municipal, a força do Poder Legislativo. E a gente sempre falou isso aqui, desde quando chegou o orçamento. Os valores podem mudar. Por quê? Pela interferência dos vereadores, que representam a todos nós. E o que a gente viu? Você tem, por exemplo, fazendo uma conta aqui, 122 bilhões e 700 milhões, você vai ter 300 milhões para assistência social a mais. E você vai ter 1 bilhão de reais a mais para a questão do programa Pode Entrar, que vai administrar, com esse dinheiro que vai entrar, para quê? Para ter mais condições de dar habitação de interesse social para as pessoas menos favorecidas. Tem ainda os 20 milhões a mais para a área de cultura. E que foram conseguidos graças às audiências públicas. O pessoal na audiência pública de cultura esteve aqui e colocou subsídios importantes, demandas importantes para que os vereadores acolhessem e para que eles entendessem que era necessário um pouquinho mais. Então veja como se chegou a esses 124 bilhões de reais de orçamento. Claro que é uma situação que ainda será administrada, é uma situação que ainda permite que os vereadores coloquem emendas e por isso é importante o processo legislativo e a gente tem que elogiar. Porque, veja só, numa democracia, o processo legislativo, é claro, ele tem os votos favoráveis e tem os votos contrários. Então, houve votos contrários. Mas os vereadores, como a vereadora Silvia da bancada feminista, ela falou por que o partido votou contrário.
há uma possibilidade de, numa emenda, de repente, o que ela falou, ter aí acrescentado no projeto, pelo menos para esclarecer a questão de que tipo de alimento, na questão do outro projeto que foi de segurança alimentar. Então, tudo isso é importante. Né? No orçamento também houve votos contrários, mas, claro, esperando que numa segunda votação a situação melhore. Então, tudo isso é importante a gente falar. Quer dizer, ainda não está definido, né? Porque o projeto que foi votado da segurança alimentar, sim. Mas o projeto do orçamento é um projeto que ainda tem a segunda votação. E tem ainda as emendas, a possibilidade de emendas. Então, tudo isso é importante ver como a participação dos vereadores é fundamental e que sempre que eu falo aqui, muda a vida da gente e muda mesmo, né? É a participação da população que veio aqui e pediu mais verba, né? Sem dúvida, vieram aqui, passaram para os vereadores subsídios importantíssimos. Então, tudo isso é legal a gente falar, né? Certo, Málio, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a aprovação em primeiro turno de projetos voltados à habitação e transporte sustentável. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. E na última quarta-feira, os vereadores aprovaram projetos voltados à habitação e ao transporte sustentável. As iniciativas ainda serão apreciadas em segundo turno de votação. Os projetos foram votados em primeiro turno. De autoria do Executivo, foi aprovado por unanimidade o texto original que permite a execução de intervenções na legislação com o objetivo de possibilitar a habitação de interesse social pelo programa Pode Entrar Aquisição a partir das operações urbanas consorciadas. Foram 49 votos favoráveis registrados em votação nominal no painel eletrônico. É um projeto que contempla moradia popular, de habitação de interesse social, está com o texto original, não é um item que contradiz o que a gente pensa de investimentos na habitação social. Então, com esse texto aqui, o pessoal votou favoravelmente, mas deixamos consignados que a gente vai observar, vai apresentar emendas. A gente entende que a gente podia contemplar mais pessoas no programa, né? É um programa conservador, do jeito que está escrito, atende poucas pessoas. A gente quer ampliar um pouco mais com o recurso que a gente tem nos fundos. Então, a gente vai fazer essa discussão para tentar melhorar o projeto para a segunda votação. As operações urbanas na cidade e os planos de intervenções, eles contam com uma conta específica, que são as arrecadações da compra dos CEPACs. E esses valores também têm possibilidade da compra de terrenos para a construção de habitação de interesse social. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ampliando para que o programa Pode Entrar Aquisições também possam comprar unidades do mercado, ou na planta, ou já construídas, ou seja, da iniciativa privada, que vai acelerar, inclusive, que as pessoas de baixa renda tenham sua casa, seu apartamento de forma mais rápida. É diminuir o déficit habitacional, então é um projeto importante. Vamos fazer 2 audiências públicas e votar até antes do final do recesso esse projeto importante para a cidade. Também passou em primeira votação o projeto de autoria do presidente da Casa, o vereador Milton Leite do União, sobre o uso de novas tecnologias que visam a diminuição progressiva de poluentes na implementação do transporte sustentável. O sistema de transporte da cidade, eu tenho militância nele há mais de 30 anos e sei do problema que está acontecendo. A licitação que foi feita em 2019 prevê a renovação da tecnologia de toda a frota do sistema e foi estabelecido um calendário. Entretanto, esse calendário não está sendo cumprido na íntegra em função da falta de novas tecnologias.
Então, o projeto do vereador Milton, ele abre o lapso temporal justamente para isso, para poder ter uma condição para você garantir a troca do veículo. Então, eu acho importante e vou apresentar uma emenda para aperfeiçoar mais ainda. Foi votado ainda em primeiro turno o projeto do Executivo que denomina Centro Municipal para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, doutora Marina Magro Berens Martinez, o primeiro centro municipal do gênero em homenagem à Procuradora-Geral do município que faleceu no mês passado. Ainda durante a sessão, os vereadores falaram de temas importantes para a cidade. O vereador André Santos, do Republicanos, reforçou o fato de que as audiências públicas são fundamentais para orientar os vereadores sobre as necessidades da população. Eu citei sobre a audiência pública, porque quando a pessoa se cala, ela não fala nada, não tem como sabermos como agir. Mas quando a pessoa vem aqui e vem numa audiência pública, e ela faz determinadas observações, o mínimo que cabe àquele que passa a ser o relator e àqueles que são integrantes daquela audiência pública é analisar o que foi apresentado por essas pessoas. É tentar, de alguma forma, respeitar o desabafo. Aquilo que foi exagero, de fato, não considerar, mas aquilo que for uma realidade, uma necessidade real, considerar e trabalhar para que aquilo possa ser, de fato, executado. Já a Operação Delegada e a nova frota do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, à disposição da população para o socorro imediato, foi o destaque do vereador Bombeiro Major Palumbo, do PP. Quando a gente fala de atendimentos de emergências, são atendimentos muito graves, onde a pessoa, naquela hora mais difícil, ela precisa ter uma resposta da cidade. E o que está acontecendo no SAMU hoje é que eles estão batendo um recorde de atendimentos operacionais. Do ano passado foram quase 170 mil e esse ano, até no final de dezembro, a projeção é de mais de 350 mil. Quase que dobraram os atendimentos e também dobraram as ambulâncias, dobraram também as motos. Nós temos outros sistemas que foram implementados, não só por causa da Operação Delegada, que a gente votou aqui, onde os bombeiros atuam juntos com o SAMU. 60 motos estão chegando no SAMU e a gente tem que continuar investindo em bons serviços e rápidos serviços, porque é isso que a população precisa. Olha, a gente vê aí projetos importantes para a cidade, né, que serão ainda discutidos completamente e votados em definitivo até o final deste ano, né? Porque esses todos foram aprovados em primeira votação. Essa última manifestação do vereador Major Palumbo é importante. A questão do SAMU hoje é fundamental. Quanto mais você der subsídio para o SAMU, aumentar o número de viaturas do SAMU para atendimentos de emergência é fundamental. Temos o projeto, que foi o primeiro projeto a ser votado, da questão da habitação de interesse social, que é muito importante. O vereador Fábio Riva citou uma questão que é importante explicar para quem está nos assistindo, o CEPAC. O que é CEPAC? CEPAC é o Certificado Potencial de Adicional de Construção. O que significa isso? O empreendedor vai construir um determinado imóvel e ele tem lá, dentro do plano diretor, que construir naquele perímetro certinho. Ele precisa de mais. Ele precisa construir um empreendimento maior. E aí, o que ele faz? Ele, em leilão, ele pode adquirir um CEPAC, que é um certificado da prefeitura. Adquirindo esse CEPAC, ele evidentemente vai adquirir, vai pagar por isso. Esse dinheiro vai para o Fundurb, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano. E esse Fundurb, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar toda essa verba do CEPAC e vai investir onde? Em habitação de interesse social e em mobilidade urbana. É onde facilita efetivamente você fazer o que a prefeitura fez agora no final de outubro. A prefeitura fez um decreto. Esse decreto, ela dá mais facilidade para as famílias participarem e adquirirem as habitações de interesse social. O que ela fez? Ela reduziu de uma certa forma aquele pagamento que você tem que fazer quando você financia qualquer coisa. Então isso foi feito através de um decreto no dia 29 de outubro, decreto da prefeitura. E a Câmara, trabalhando junto, já entra efetivamente com essa ideia que é muito importante para você ter mais habitações de interesse social na cidade de São Paulo, que é necessário. Se falou aí na questão da Vila Reencontro. A Vila Reencontro hoje ela tem habitações modulares
que permitem que as pessoas que não têm condições nenhuma fiquem morando lá por 24 meses, são 2 anos. Depois tem o auxílio reencontro, quando a pessoa sai dessa habitação modular, depois, né, vencidos os 24 meses, ela tem direito a R$ 1.200 para ela não voltar para a rua. Ela fala, bom, com esses R$ 1.200 eu vou tentar fazer alguma coisa. Então, veja como são importantes as decisões que são tomadas aqui na Câmara Municipal de São Paulo. São projetos muito importantes que, claro, agora ainda vão para a segunda votação. Existe, evidentemente, a participação dos vereadores, a tentativa de melhorar algumas questões do projeto, mas que já estão em andamento, né, Carol? E eles passarão por novas audiências públicas Sim. na segunda-feira. A gente viu aí o vereador André Santos, inclusive, falando, né, Sim. o que a gente sempre fala aqui da importância das audiências públicas, né, da participação da população para os vereadores realmente. É aí que eles ficam sabendo, né, o que está precisando mesmo, o que a população precisa. Precisa trazer as demandas para a Câmara, né? Com certeza, e a população trouxe demandas, e a gente viu aqui o exemplo na questão do projeto do orçamento, nós já falamos aqui logo no início do programa, e tem também uma outra questão, você tem as audiências públicas de projetos importantes, como é esse, de habitação de interesse social, que vai autorizar, o programa Pode Entrar, a gente já viu no orçamento, o programa Pode Entrar, ele vai ter 1 bilhão a mais, que é do orçamento, Pode Entrar. Por quê? Porque o Pode Entrar é que vai coordenar toda essa ação das habitações de interesse social. Ele é que vai controlar tudo isso. Então, essa é uma das audiências que nós teremos. Teremos também a audiência pública para os carros elétricos, Sim. porque o incentivo acabaria agora, né, em 31 de dezembro, e foi para 31 de dezembro de 2030. Então, tem que ter uma audiência pública, a população tem que participar, vai participar. Tem outros também que a gente viu sobre a questão da Avenida Pacaembu, que as pessoas quando falam, mas é uma área né, o pessoal fala assim, é uma área de corredor, o pessoal pensa que é corredor de ônibus. Não, não é. A área de corredor é o seguinte, ela vai determinar uma adequação entre as habitações residenciais, claro, e o comércio. Então é para isso que tem essa audiência pública. Então é importante também comparecer para trazer o subsídio, para trazer as informações a mais. E temos outras, né? Tem Pio Setor Central também. Pio Setor Central. Tem um projeto das metas ambientais aplicáveis ao transporte urbano Isso, também. Que é importante. São 5 projetos, né, que serão discutidos pela comissão. Só uma questão em relação ao projeto que nós vimos aí do vereador presidente Milton Leite, sobre a questão da adequação do transporte público em relação à sustentabilidade. Quando for aprovado e virar lei, na hora já vai ter que reduzir 25%. E aí tem uma progressividade, 25%, depois passados alguns anos 50%, passados alguns anos 75%, até 100% não vai emitir mais poluente. Então vai obrigar o quê? As empresas de ônibus a terem ônibus elétricos, né? Que são evidentemente muito importantes para a sustentabilidade. Exatamente. Todas essas audiências públicas, a população pode conferir o horário, como participa no nosso portal, né, Mário? Sim, que é o endereço mágico, né? sampaulo.sp.leg.br. Está aqui embaixo, ó. sampaulo.sp.leg.br. É onde você tem que entrar e tem que participar. Não precisa vir aqui. Dá para participar por videoconferência, se você quiser, fazendo sua pergunta, ou por formulário digital que você preenche e sua pergunta vai ser feita na audiência pública. Então, você pode acompanhar da sua casa, do seu escritório, de onde você estiver. Evidentemente, todos esses temas, e é isso, Carol, que a gente tem que passar para as pessoas. Vocês viram os temas? Todos mexem com o quê? Com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Então, por isso que é importante participar, né? Exatamente. Mário, como sempre, queria agradecer a sua companhia aqui no programa. Nossa, eu que agradeço, com certeza. Sempre é um privilégio, você sabe, participar com você, com os nossos telespectadores. Porque é cidadania, né, Carol? É cidadania participar do processo legislativo da nossa cidade, com certeza. Obrigada. Obrigado você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.